Eu vou estar lendo lá em Gênesis, no capítulo 37. Eu quero estar usando essa oportunidade para que a gente possa estar falando um pouquinho a respeito desse recomeço, que é o fim do ano, né? Todo fim é um novo começo. E eu quero estar falando com você a respeito dos sonhos. Gênesis 37, no verso 5. Eu vou ler até o verso 11. Depois eu vou estar citando alguns versos aí dos capítulos posteriores. Então fala assim, Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando-os a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu achei que vocês ainda estavam lá no Natal. Eu acho que não existe um personagem mais propício para falar a respeito de sonho. Não só o personagem, como a história em si, como a história de José. E é bom que a gente não precisa ficar lendo tudo, porque todo mundo já conhece a história dele. Então eu posso só citar os versos aqui, depois você pode estar lendo na sua casa. A história de José, ela começa falando a respeito dos seus próprios sonhos e termina falando a respeito do sonho do copeiro e do próprio faraó, que foi interpretado por José. Então é uma história que ela é repleta de sonhos. E eu fiz questão aqui de fazer uma pesquisa a respeito do que vem a ser sonho para essa época de José, para esse tempo do hebraico e para o hebraico nos dias de hoje. E é interessante que a palavra sonho atualmente, Lehagashim, vem da palavra chuva e significa fazer chover ou fazer materializar algo que não existe. Esse é no hebraico atual. E na época do Antigo Testamento a palavra era Alã, que significa o Senhor nos dá sinais, ou Deus nos fala de coisas futuras. Então você percebe que sonhos, assim como profecias, assim como revelações, são um instrumento da parte de Deus para que possa conduzir ao homem para a sua vontade. E muitas das vezes, diante das situações que nós vivemos, as pessoas elas acabam negligenciando os seus sonhos pelo simples fato dele ser um sonho. E na sua simbologia para nós, para os nossos dias, nós tratamos o sonho como se ele fosse uma projeção de um algo que é tão distante que chega a ser impossível para os nossos dias atuais. E é isso que torna o sonho uma utopia que muitas das vezes vai ser abandonado, não vai ser buscado, não vai ser construído, porque ele parece impossível demais para nós. E é aí que mora toda a diferença de você viver aquilo que Deus ele implanta no seu coração. Porque todo sonho ele é desenhado sob medida. Eu vou fazer questão de passar para você aqui
a gente vai decodificar aqui o sonho de José e como que foi a concretização desse sonho. Eu vou passar para você elemento por elemento do que ele se utilizou para que esse sonho se tornasse realidade. Então, quem tem ouvidos ouça, quem tem caneta escreva, que eu vou explicar de uma forma rápida aqui, porque a gente ainda tem que celebrar a ceia, mas eu gostaria de deixar aqui como no último domingo do ano, os ingredientes aqui para que você possa já começar desde agora, não deixe para amanhã, a começar a colocar em prática aquilo que muitas das vezes você vem adiando, aquilo que muitas das vezes você acha que nem existe mais ou que nem vale mais a pena, não compensa mais. Se Deus ele diz que compensa, então compensa. A primeira coisa que se percebe, né, nesses versos que a gente lê aqui é que José ele não tem vergonha de contar os seus sonhos. E é interessante que a gente acaba de ler aqui no verso 5 que José ele conta um sonho para os seus irmãos e ele percebe que os seus irmãos o odeiam por isso e termina ele encerrando essa sentença e logo ele começa a contar outro sonho. E teve José um outro sonho e ele vai e conta de novo, ou seja, eu não estou nem aí se estão gostando ou não estão gostando, mas é isso que está acontecendo. E uma das coisas que eu tenho certeza que você já deve ter percebido, você já deve ter ouvido 1001 pregações a respeito de José, e uma das coisas que mais as pessoas elas falam a respeito desse verso 5 aqui do capítulo 37, é o fato de que você não deve contar os seus sonhos, você não deve contar os projetos que Deus coloca no seu coração, porque senão isso vai suscitar a inveja dos seus irmãos, inclusive das pessoas que moram dentro da sua própria casa. Eles não querem te ver bem, eles vão tentar matar os seus sonhos, então mantenha em segredo. E isso não é uma verdade, na verdade isso é uma grande mentira. E eu quero provar para você, através da Bíblia, que a concretização do projeto divino que estava no coração de José dependia desse compromisso público. O que é um compromisso público? O compromisso público é quando você traz à existência algo que você simplesmente está pensando. Você fala assim: amanhã cedo eu vou fazer uma caminhada, todos os dias eu vou começar a fazer caminhada às 6 horas da manhã. Enquanto isso está só na sua mente, você acorda de manhã, aí você fala, quer saber, eu não vou coisa nenhuma, eu vou dormir. Só que se você anuncia isso para as pessoas, automaticamente quando você acorda, e por mais que você tenha vontade de não ir, você sente na obrigação de ir, porque você já falou para todo mundo que você ia. Então você faz um compromisso público, ou seja, você é obrigado a honrar com sua palavra, mais porque você já falou que ia fazer do que porque você está com vontade de fazer. Isso se chama compromisso público. Então, a partir do momento em que você tira da sua cabeça e materializa aquilo que até então era só um pensamento, aquilo se torna real. Isso é uma das coisas que a gente usa muito na questão de terapia. Às vezes a gente fica ali no âmbito da fala, da conversa, e a gente fala para a pessoa, eu quero que você comece a escrever aquilo que você está sentindo. E a pessoa ela consegue desembaraçar aquilo que está na mente dela, toda aquela bagunça mental que ela está vivendo, porque ela começa a organizar as coisas. Agora as coisas estão materializadas, saiu do âmbito do pensamento e veio para a concretização. Então quando a gente coloca para fora aquilo que até então é só um pensamento, aquilo se torna real. Não dá mais para voltar para trás. Depois que eu contei que eu estou de dieta e alguém me vê eu querendo comer um pedaço de bolo, a pessoa fala, ué, você não estava de dieta? Aí fala, é verdade, quase que eu me esqueci. Aí eu sou obrigado a me afastar do bolo e continuar a minha dieta. Porque se eu não tivesse contado para ninguém, eu ia falar, dá nada, né? Ninguém está sabendo. Então isso se chama compromisso público. Se você pegar lá em Abacuque no capítulo 2, no verso 2, ele vai falar assim, escreve essa visão. Em outras palavras, ele vai terminar o versículo falando assim, escreve numa tábua e em letras garrafais, para que quem passe correndo consiga ler o que está escrito. Ou seja, se Deus ele te dá uma visão, não é para ficar no secreto. Aquilo tem que ser anunciado, aquilo tem que ser vivenciado, aquilo tem que ser colocado para fora.
Porque se você manter aquilo na passividade, automaticamente você está esperando que Deus ele venha a fazer uma mágica para acontecer na sua vida. Você não está se posicionando para que aquilo venha a acontecer. Então a primeira coisa que José ele faz ele é ousado, ele não tem medo do que as pessoas vão pensar a respeito daquilo que ele está falando, por mais que seja incabível. José era o irmão mais novo dos 12 irmãos. Então era incabível, tipo assim, para você ter uma ideia, os irmãos de José tinham 40 anos, 30 e poucos anos, eles eram todos homens adultos já com família, e José era um menino perto deles. Então José falando, vocês vão se curvar para mim, era o fim da picada para eles. E quando ele chega diante do patriarca da tribo, que era o seu pai, e fala, o senhor também vai se curvar para mim? O pai dele também fala, não é possível um negócio desse, você falar que eu e sua mãe ainda vamos se curvar para você, que é o menor dessa casa? Então era incabível isso, e ele sabia disso. Só que era o que Deus estava falando no seu coração. Eu gosto muito do Bruno do Morada, ele sempre fala nas pregações dele, que quando Deus ele te fala uma coisa, ele está te avisando. Quando Deus ele fala 2 vezes, então ele está confirmando. E se Deus ele está falando 3ª vez, é porque você não está se posicionando e você já está demorando de fazer alguma coisa. Então ele tinha recebido confirmação da parte de Deus. Ele fala, eu tive um sonho, e os molhos que a gente estava colhendo ali no campo, eles se curvavam para mim. Os molhos de vocês se curvavam para mim. E depois ele fala, todo mundo fica bravo, e ele fala assim, não, mas eu tive um outro sonho. E nesse outro sonho, as 11 estrelas que representam seus irmãos, e o sol e a lua se curvavam para mim também. E aí o pessoal fica mais bravo ainda, e ele não tem medo de ser ousado. Porque era aquilo que estava nascendo, que estava brotando dentro do coração dele, e que culpa ele tinha se aquilo vinha da parte de Deus. E a palavra de Deus ela é bem incisiva, e eu fiz questão de ler o último verso aqui, para que fique bem claro. O pai dele, homem vivido, parte dos 3 patriarcas mais conhecidos da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele tinha experiência com Deus. Jacó foi o homem que lutou com o anjo. Quando ele ouve José falando isso, sabendo que ele era o pai, Jacó, para quem não sabe, Jacó é Israel. O nome dele, quando ele lutou com o anjo, foi mudado para Israel. Então dele partiu as 12 tribos de Israel, que a gente conhece a nação de Israel até os dias de hoje. Então quando esse Jacó, esse homem que tinha conhecimento de Deus, ouve o seu filho trazendo essas revelações, ele não é besta. Logo ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Só que, conforme eu falei aqui na quinta-feira, através da realidade que estava acontecendo ali, eu sou o patriarca dessa casa, eu não vou me curvar para você. Mas na realidade divina, ele sabia que alguma coisa estava nascendo ali naquele momento. Então, por mais que você relate isso para as pessoas, e isso muitas das vezes é mais um indício desse evangelho sem problemas que as pessoas querem pregar por aí, né? De um evangelho que, vamos evitar problemas, né? Não espere que ao contar aquilo que Deus ele tem revelado ao seu coração, as pessoas vão te aplaudir. Parabéns, hein? Deus vai fazer de você uma grande nação. Parabéns, hein? Deus vai te levantar e você vai ser um expoente no reino de Deus. Parabéns, hein? Você vai ser a pessoa mais próspera dessa cidade. Não espere que as pessoas vão te aplaudir. Não espere que as pessoas elas vão te apoiar, porque Deus ele está te levantando. Muito pelo contrário. Quando você começa a se destacar em um meio, automaticamente você é o alvo das pedradas. Isso é automático. Só que isso não é motivo para que você venha a ter medo de viver aquilo que Deus ele escreveu para você. Não espere que as pessoas elas venham te aprovar por aquilo que você está fazendo. Eu me lembro de um testemunho do pastor Tel Hayashi. Ele foi missionário do Jocum, e ele falou que a primeira missão dele, se eu não me engano, ele estudava nos Estados Unidos na época, e ele, na universidade onde ele estudava, tinha um grupo, né, de cristãos ali e tal, que eles tinham um trabalho, era para ser um trabalho evangelístico. E ele chegou todo animado, né, tinha acabado de entrar no ramo de missões, e ele, nossa, eu quero conhecer esse povo, né, esse povo de Deus e tal. E ele entrou naquela universidade, e todos sabemos que normalmente os jovens quando entram na universidade, quem é crente se desvia, quem já não é, piora mais do que já estava. E
ele chegou no lugar, no ambiente, na sala onde eles faziam as reuniões, e a reunião já estava acontecendo ali. Eles estavam lá na frente, um grupinho assim, uma rodinha, e ele entrou, abriu a porta e foi se achegando, e enquanto ele se achegava, ele ouvia a conversa deles, eles conversando ali, né, parecendo que eles estavam falando alguma coisa em segredo, alguma coisa muito importante. E ele falou assim que enquanto ele chegava mais perto, ele ouvia que eles falavam assim: gente, tá começando o ano letivo agora, vocês estão vendo a situação que é, como que os jovens aqui são perdidos sem Deus, ninguém quer saber de nada com Deus, então vamos se manter unidos aqui, não vamos se misturar, vamos ficar aqui no nosso canto, que a gente vai conseguir vencer esse período enquanto nós estivermos estudando aqui, e nós não seremos abalados por eles e não sei o que. E ele falou que ele ficou totalmente decepcionado, porque ele estava esperando uma igreja militante, uma igreja que ia abalar as portas do inferno, né? E quando ele chega ali, ele encontra um monte de crente amedrontado, falando que ia ficar escondido dentro da sala ali, para não se contaminar com os alunos do lado de fora. E a partir daquele momento, ele começou a desenvolver um projeto diferenciado. Por quê? Porque ele percebeu que as pessoas, elas viviam esse evangelho que eu tanto falo que as pessoas têm pregado por aí. Um evangelho que fala assim, ó, não conta o que Deus tem na sua vida não, porque senão as pessoas, elas vão ficar com inveja de você. Não conta o que Deus está fazendo não, porque senão as pessoas, elas vão começar a te apedrejar, né? As pessoas não gostam disso, então fica quietinho na sua aí, baixa a bola, né? Não chama atenção, sendo que é totalmente diferente aquilo que faz. Não tem como você fazer a obra de Deus, não tem como você vivenciar aquilo que Deus ele tem para sua vida sem chamar atenção. É automático. Quando você começa a andar na contramão do mundo, todo mundo te percebe. Quando você começa a andar, as pessoas estão vindo para cá e você está indo para lá, todo mundo percebe que você está andando para o lado ao contrário do resto das pessoas. Não tem como ser diferente. Então não tenha medo do que as pessoas vão falar daquilo que Deus ele tem desenhado dentro de você. Não tenha pressa, mas também tenha urgência. Júnior, como que eu não posso ter pressa, mas eu preciso ter urgência? Quando nós descobrimos aquilo que Deus ele tem na nossa vida e nós agimos com pressa, nós acabamos enfiando os pés pelas mãos. Nós fazemos a mesma coisa que o rei Saul fez. O rei Saul sabia que tinha que fazer um sacrifício, mas o profeta estava demorando tanto que ele falou, quer saber, quem vai fazer sou eu, porque o povo está tudo olhando lá de cima e eu estou aqui passando vergonha. O profeta atrasou, a culpa não é minha, eu vou fazer o sacrifício porque eu que sou o rei desse negócio aqui. E por isso ele acabou mais uma vez pecando contra Deus. Então quando você faz as coisas com pressa, você acaba enfiando os pés pelas mãos, você acaba forçando portas que não era para você entrar ali ainda naquele momento. Entende? Só que por um outro lado, o fato de você agir com urgência te coloca preparado diante da situação. Júnior, eu sei que Deus ele me dedicou às nações, só que eu sei que esse tempo não é hoje. Então o que eu tenho preparado para esse tempo? Enquanto eu não estou sendo enviado para as nações, eu estou aprendendo línguas. Eu estou fazendo parte de um grupo online onde a gente participa de debates multiculturais. Ou seja, eu estou me desenvolvendo no aqui e agora, para quando Deus falar é agora, eu vou estar pronto para isso. Eu preciso ter urgência no chamado de Deus. Eu não posso ficar passivo esperando que Deus falar, ah, meu filho, você tem que fazer isso e isso agora. Se Deus ele já te mostrou que tem que fazer, então não fique esperando ele te falar mais uma vez. Porque pode ser que seja tarde demais se você esperar que ele te fale mais uma vez. Quando a gente chega lá no verso 28, a gente chega ali numa quebra da história de José, onde ele chega no fundo do poço. A palavra de Deus diz que os seus irmãos tramam ali contra a vida de José e jogam ele dentro de um poço. E é interessante que o fundo do poço ele fala a respeito de uma crise. E a crise ela fala a respeito de mudança da história. Depois de uma crise, a única coisa que você tem a garantia é que as coisas não vão ser do jeito que eram antes. Quando você toca o seu pezinho no fundo do poço, ou você morre ali dentro, ou você toma uma atitude diferente. A crise ela serve para te revelar que as coisas não podem mais ser do jeito que estão sendo. É interessante
que a palavra crise em hebraico é maspis, e significa a cama que a mulher dá à luz. A crise é um lugar de renascimento, é um lugar onde nasce o novo. E talvez você fale: ai meu Deus do céu, aí o que aconteceu? José foi falar para os irmãos o sonho dele, os irmãos dele fizeram isso. Na verdade, tudo isso fazia parte do processo. Ele precisava passar por tudo isso para que ele pudesse alcançar aquilo que era o plano de Deus. É por isso que nós devemos abandonar esse evangelho de medo. Esse evangelho de, ai meu Deus, e se vier problemas, né? E se vier retaliação contra mim, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Tudo isso faz parte do processo, da preparação que Deus ele tem para nós. Então é necessário que nós venhamos ter uma mudança de ambiente. É interessante quando se fala a respeito de processo, e eu gosto bastante de falar a respeito disso, de processo e de propósito. E eu uso a máxima do próprio Cristo, porque Jesus ele veio, nasceu, cresceu e morreu desenvolvendo o seu processo, o seu propósito. E eu já estou cansado de falar a respeito disso. Mesmo Pedro, sendo um grande amigo de Jesus, só que sem entender nada a respeito de propósito, Jesus ele fala assim: meus dias estão chegando ao fim, e é chegada a hora em que o Filho do Homem vai morrer. E Pedro fala: de forma alguma eu permitirei que alguém coloque as mãos no Senhor só por cima do meu cadáver. Aí Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas dos homens. Por um outro lado, quando Judas, o traidor, chega e traz os soldados para prender Jesus, Jesus fala assim: já chegou, amigo? E quem olha pela realidade do mundo fala assim: nossa, não faz sentido, né? Jesus chama o amigo que estava tentando proteger ele de Satanás e o traidor de amigo. Mas para quem entende de propósito, percebe que Pedro, tentando abraçar Jesus, estava afastando ele do seu propósito. E Judas, por mais que estivesse o traindo, estava jogando, estava empurrando ele para o propósito. E essa é a intenção daqueles que servem a Deus. Então, por mais que aquilo era uma maldade, por mais que os irmãos de José planejavam o mal contra ele, ele mesmo vai citar lá no final da sua história: o mal que vocês fizeram contra mim, Deus converteu em bênção. Você entende que até as coisas ruins, que até as pedradas que as pessoas vão te lançar, que até a perseguição que você vai sofrer por viver o chamado de Deus, por viver o propósito de Deus, até isso vai ser convertido em bênção. Eu falei a respeito disso aqui na quinta-feira. Até a perseguição que a igreja primitiva sofria, eles falavam: isso é óleo, isso é combustível para o meu espírito. E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Então é necessário que a gente entenda que isso tudo faz parte do processo, que isso não está retardando você alcançar o seu objetivo. Muito pelo contrário, isso está te acelerando de uma forma que, se você fosse com as suas próprias pernas, você nunca ia conseguir. Quando que José, morando ali no meio do nada, no meio de uma tribo de índio, ia conseguir chegar ao cargo de governador? Com as suas próprias pernas, com seus próprios méritos? Nunca! Só que através desses métodos de aceleração, que por mais que a gente não compreenda, Deus estava levando ele cada vez mais perto para onde ele devia estar. Só que isso, na hora que a gente está vivendo, a gente não consegue perceber. Então é necessário que aconteça uma mudança de ambiente. E quando eu falo de mudança de ambiente, eu não estou falando simplesmente a respeito de você mudar geograficamente. Eu estou falando a respeito do ambiente que você convive, das pessoas com quem você convive, de quem está te aconselhando, do que você está se alimentando. Eu tenho certeza que uma das coisas que mais o Juninho ouve, quando ele recebe uma reclamação de algum adolescente e ele precisa visitar essa casa, eu tenho certeza que uma das coisas que mais ele ouve é uma mãe falando assim: não, Juninho, esse menino era um menino bom, mas foi a partir do momento em que ele começou com essas más companhias, ele começou a fazer essas coisas. Porque
à medida que a gente vive com determinadas pessoas, a gente acaba executando as mesmas coisas que eles. A gente copia os mesmos costumes que as pessoas que estão à nossa volta. Isso é automático. Isso é do ser humano. Daí a necessidade, muitas das vezes, desse José ter que migrar desse lugar, do meio dessas pessoas, para um lugar onde ele ia aprender e ver uma nova cultura. Ele ia conseguir enxergar opções e oportunidades que até então ele não conseguia enxergar. Lembra que eu preguei a respeito de Abraão lá dentro da sua tenda chorando? Ai meu Deus, eu não tenho filho, eu vou morrer e eu vou ter que passar para o meu servo toda a minha herança. E Deus fala, vem para fora e olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar. De vez em quando Deus ele tem que te dar um chacoalhão e te tirar da onde você está, para que você consiga enxergar aquilo que Ele quer te mostrar. Então a mudança de ambiente é um fator imprescindível para quem precisa viver o milagre. A mudança de ambiente é necessário para que a gente deixe de ser aquela pessoa que a gente era ali, que não vai suportar aquilo que Deus está planejando para você aqui. É necessário que eu esteja pronto. Não adianta eu ficar ali falando, Deus, eu estou esperando. Deus, Ele não se atrasa. Se tem alguma coisa que está demorando para acontecer na sua vida, pode ter certeza que a culpa não é de Deus, porque quando Deus Ele fala, já é. Então depende de mim executar aquilo que ainda não aconteceu. Se Deus falou que ia derramar alguma coisa sobre a minha vida e Ele ainda não o fez, é porque eu ainda não cheguei na posição. Eu ainda não estou preparado para conseguir segurar esse peso. Entende? Aquele menino José ainda não estava pronto para receber um cargo de governança. Sair do lugar que limita a sua visão. Aí tem aquele provérbio, né? Que fala, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Isso faz todo sentido. É necessário que mude-se a visão, é necessário que a gente mude de ambiente, é necessário que a gente comece a andar com pessoas que são maiores do que a gente. É necessário que a gente comece a buscar conhecimento de pessoas que entendem mais do que a gente. Se você anda com gente que é mais nível baixo do que você, adivinha? Uma vez uma menina falou assim para mim, na minha sala só tem gente idiota. Eu falei, você é o quê? Você não faz parte da sala? Então, a gente faz parte do meio que a gente convive. Se você está num processo de crescimento, então muda de ambiente. Se você precisa aumentar, se você precisa escalar, então começa a observar pessoas que já conseguiram fazer aquilo que você quer fazer. Começa a identificar pessoas que têm aquilo que você precisa. Se eu conseguisse acessar aquilo que aquele irmão tem, eu conseguiria cumprir com o meu objetivo. Começa a identificar, começa a ter uma visão de longo alcance. Lá no capítulo 39, no verso 2, José ele chega na casa de Potifar. E o que me chama mais atenção, que é um terceiro elemento aqui para a gente pensar, é que Potifar ele se alegra tanto na pessoa de José e na administração que José faz, que a Bíblia ela usa 4 versos só para enaltecer os adjetivos de José. E ele termina falando assim, que Potifar, ele confiava tanto, mas tanto na administração de José, que ele já não fazia mais conta do que ele tinha dentro da sua casa e nem nas suas empresas. Apenas do pão que ele comia. Você tem noção do que é isso? Isso se chama geração de valor. Se José fosse uma pessoa fora de propósito, ele falaria, nossa Potifar, o senhor é um homem tão bonzinho, me leva de volta para casa, estou com saudade do meu pai, estou com saudade dos meus irmãos, eu não quero mais ser escravo no Egito, me leva de volta para casa. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que te vier à mão, faça. Entende? Ele aproveitava o ambiente em que ele estava. Ele estava na casa de Potifar, ele era o melhor da casa de Potifar. A palavra de Deus diz que num golpe ele é mandado para a cadeia. E quando ele chega na cadeia, ele era o melhor da cadeia.
Ele gerava valor aonde ele passava. Nós vivemos numa época que é totalmente ao contrário. As pessoas elas querem receber primeiro para depois trabalhar. As pessoas não sabem gerar valor. Quando você gera valor para uma pessoa, você não precisa pedir nada, ela te oferece. Se você for ler do capítulo 39 aqui, você vai perceber que o próprio Potifar, ele colocou José na cadeia, na função de liderança, na função de chefe. Porque ele sabia quem que José era. Ele gerou valor na vida daquele homem. E aquele homem o considerou. Você entende? Ah, Júnior, mas coitadinho, foi para a cadeia, era um escravo. Tudo isso fazia parte do processo. Aí continua nesse processo no capítulo 40, lá no verso 12. Aí ele conhece duas pessoas. Os dois servos do faraó. O padeiro e o copeiro. E esses homens estão ali aflitos com os sonhos que ele tem. Olha o sonho de novo. E José vai e gera valor na vida daqueles homens. Ah, quanto que você vai me dar se eu interpretar o seu sonho? Ele primeiro gerava valor na vida da pessoa. Ele não pedia nada em troca. Você entende? As pessoas vivem nos dias de hoje como se elas fossem uma ilha que não dependesse de ninguém. Se eu tivesse entendido antes o quanto é necessário você se conectar com pessoas, eu não teria gastado tanto tempo da minha vida para conseguir coisas que muitas das vezes eu nem consegui. Aprenda a gerar valor. Ah, mas ele não vai me pagar. Gere valor, que amanhã você vai precisar dessa pessoa. Gere valor primeiro, entregue aquilo que você tem. Quando eu comecei dizendo que os sonhos de Deus eles são desenhados para nós, você percebe que os ambientes que foram visitados por José eram ambientes propícios para ele. Aonde ele estava, tinha pessoas que precisavam do seu serviço específico. Quantas pessoas no reino interpretavam sonhos? Mas José estava lá. Na hora que era necessário, ele estava lá. Ele tinha tudo aquilo que era necessário para viver aquilo, para viver aquele momento. E aí você percebe que a palavra de Deus ela faz realmente sentido. Porque lá em Romanos 8, 28 vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. As coisas não cooperam para te fazer feliz. As coisas não cooperam para fazer você ser melhor do que os outros. As coisas não cooperam porque você é mais amado do que os outros. As coisas cooperam porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. Aí eu vou lá em Jó 42 e ele fala assim, que eu bem sei que tudo podes e nada pode frustrar os seus planos sobre mim. Você consegue entender? Pode contar para quem você quiser. Não tem diabo do inferno e não tem irmão mau que vai conseguir destruir aquilo que Deus ele colocou na sua vida. Nada pode frustrar os planos que Deus tem na sua vida, a não ser você mesmo. Se você não quiser, Ele não te obriga. Eu falei na quinta-feira que todo milagre tem uma chave, e a chave é aquilo que você já carrega. José ele já tinha a chave para viver o milagre dele. E ele já tinha entendido isso. Ele era o homem que interpretava sonhos. E talvez ele, se fosse nós, né? Talvez a gente ficasse pensando, nossa, o que vale interpretar sonho agora preso? O que vale agora interpretar sonho se eu sou um escravo? Do que vale aquilo que Deus ele colocou na minha mão se eu nem tenho aonde usar? Só que tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos tem um propósito. E é interessante que eu termino colocando o último elemento aqui de José.
que é o serviço. José ele passou a viver o sonho lá de trás da vida dele, quando ele se dispôs a realizar o sonho das outras pessoas. A história dele era a respeito do sonho dele, só que ele só foi realizar o sonho dele depois que ele interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do faraó. Aí sim o sonho dele se tornou realidade. Então isso fala a respeito de serviço. Júnior, como que eu vou ficar orando prosperidade na vida do irmão, sendo que eu estou desempregado? Como que eu vou pregar cura, sendo que eu estou enfermo? Aprenda a servir primeiro. A ceia fala muito a respeito disso. Aprenda a servir o outro primeiro. A palavra de Deus diz que enquanto Jó, enfermo, desgraçado, fora da graça de Deus, pobre, miserável, sem família, em luto, enquanto esse homem leproso orava pelos seus amigos, a sua vida foi restaurada. Você entende o poder da intercessão? Você entende o poder do servir? Por mais que eu não tenha aquilo que eu estou profetizando sobre a sua vida, é automático. Quando eu profetizo para você, aquilo acontece para mim. É assim que funciona. É dando que se recebe. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, quando nós aprendemos a viver segundo os princípios do reino de Deus, os sonhos eles se tornam reais. O milagre ele se torna inevitável. É inevitável. Aquilo que é impossível sem Deus, com Deus se torna inevitável. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Quero orar rapidinho e a gente vai celebrar a ceia já. Não precisa nem orar, eu vou orar por você hoje. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço demais, eu te agradeço muito por cada pessoa que aqui se encontra. O Senhor sabe a intenção do coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um trouxe para entregar. O Senhor sabe o que cada um veio buscando receber. E eu te peço, Pai, nesse último domingo do ano, eu sei que tem pessoas aqui que estão com o pezinho lá no fundo do poço. E eu sei que tem pessoas aqui que estão, muitas das vezes, vivendo uma aceleração para conseguir viver aquilo que o Senhor tem feito elas sonharem. Então eu te peço, Pai, que o Senhor venha fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu te peço, Deus, que a partir do entendimento que foi trazido hoje aqui, que essas pessoas estejam disponíveis para mudar de ambiente se for preciso. Que essas pessoas estejam dispostas a cortar alianças que muitas das vezes não estão fazendo bem. Eu te peço, Deus, que nessa noite o Senhor venha a sondar cada coração. O Senhor venha nos mostrar se há algum caminho mau, para que o Senhor venha nos direcionar pelo caminho eterno. Eu te peço, Deus, que o sonho que talvez estava morrendo, que o sonho que muitas das vezes já estava até esquecido, nessa noite comece a pulsar novamente. Eu te peço, Deus, que nessa noite, ó Pai, haja discernimento de propósito, haja discernimento de tempo e de estação. Que nós não venhamos, ó Pai, esperar o ano
e o que Ele nos traz, mas que nós venhamos a buscar aquilo que a gente está procurando. Que nós estejamos dispostos, Deus, a viver o processo. Que nós estejamos tranquilos. Que nós não tenhamos medo. Que nós tenhamos temor. Para que nós possamos viver tudo aquilo, Pai amado, que o Senhor tem desenhado para nós. Tudo aquilo que a sua imaginação, que o seu pensamento, que é tão mais alto do que o nosso, tem esperado para cada um de nós, Deus. Eu te peço que nós venhamos a viver o melhor dessa terra, que nós venhamos a viver uma vida abundante. Eu te peço, Deus, que seja agora, que o Senhor esteja tirando a venda dos nossos olhos, tudo aquilo que tem nos impedido de viver no centro da sua vontade, esteja caindo por terra agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem nos segurado durante anos, muitas das vezes, eu repreendo no nome de Jesus. Todo espírito maligno, toda palavra contrária, todo trauma, toda crença limitante, tudo aquilo, Pai amado, que muitas das vezes nós mesmos inventamos como desculpa para que a gente não alcance aquilo que o Senhor tem feito para nós. Nós derrubamos agora no nome de Jesus. Nós trazemos toda a ansiedade, todo pensamento mau e lançamos diante dos seus pés, Deus. Eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor venha adornar esse coração, que o Senhor venha deixar do jeito que o Senhor gosta, que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha purificar e que nós sejamos mais alvos do que a neve, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus.